Continuando aqui com o vídeo número 3, parte 3 da nossa aula, onde eu parei no exemplo de Lamarck sobre os pescoços das girafas. Por que elas têm pescoços longos, né? Vamos lá, quem perdeu essa explicação volta novamente lá no vídeo. Então depois veio um cara chamado Charles Darwin, logo depois, né, em 1809 a 1882, um cara aí que se inspirou-se nas ideias de Lamarck, porém aprimorou, né? Lamarck foi feliz nas suas ideias porque ele fez uma viagem, ganhou de presente uma viagem no navio Beagle e percorreu alguns continentes e algumas ilhas e observou as variações anatômicas de alguns animais, né, de alguns pássaros, por exemplo, e pôde elaborar um livro chamado A Origem das Espécies. Inclusive eu tinha esse livro, emprestei para alguém. Se alguém souber quem tem esse livro meu emprestado, peça para devolver, viu? Que eu estou precisando. Essas são as imagens aqui de Darwin. Esse é o pai da evolução, vamos dizer assim, o nome, o cara, o tampa da evolução. Charles Darwin, né, fez algumas viagens, né, como mostra esse mapa aqui, por vários continentes, né, a bordo de um navio em que ele recebeu de presente essa viagem. E como ele não era besta, anotou e desenhou o que viu, principalmente nas Ilhas Galápagos, né, onde ele viajou de uma ilha para outra e percebeu a diferença entre o formato do bico de algumas aves. Ele concluiu que o formato de cada bico de ave era de acordo com o tipo de alimentação. Em uma ilha tinha frutos e alimentos diferentes, então já era um tipo de bico de ave. Então era cada bico de ave adaptado ao tipo de alimentação. Então, por exemplo, aqui, ó, bico afiado, só que mais grosso, bico afiado, só que mais fino. Enfim, cada um era de acordo com o tipo de alimento. Algumas aves, por exemplo, se alimentavam apenas de sementes, outras de frutos. Enfim, cada uma era adaptada ao tipo de alimentação presente em abundância na ilha. Tem um outro cara que também é considerado evolucionista, chamado Thomas Malthus, ou da teoria malthusiana, que diz o seguinte: a população humana tende a crescer para além das possibilidades do meio, cresce exponencialmente geometricamente, enquanto os recursos alimentares crescem em progressão. Eu acho que é geométrica aqui, não tá, enfim. Essa teoria dele já é triste, né? Foi por água abaixo. Tem que haver alguma coisa para equilibrar, porque se não existisse esse equilíbrio, vai chegar um momento aí em que realmente vai faltar alimento, né, para todo mundo. E o que equilibra é a lei da seleção natural, que quem vai explicar é Darwin. Teve um outro cara, Alfred Russel Wallace, que teve pensamentos e ideias semelhantes às de Darwin, né? E dos conceitos dele era o seguinte: a tendência das variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original, ou seja, a tendência que algumas espécies têm, que todas as espécies têm, de evoluírem ao longo do tempo, né, se distanciando da forma original. Isso depende também de alguns fatores como o meio ambiente, mudanças genéticas, ou seja, as mutações. A teoria da evolução de Darwin bate com a de Wallace, né? Ambos defendem a seleção natural, onde sobrevivem os que melhor se adaptarem ao meio. Os indivíduos que são mais aptos transmitem essas características à descendência. Isso é um resumo do livro A Origem das Espécies de Darwin, que mostra os fatos e as consequências, como por exemplo, rápido aumento da população, a luta pela vida, uso da herança, sobrevivência dos mais aptos, seleção natural, variação do meio, sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes e vão originar novas espécies.
O que é a seleção natural? A seleção natural como foi falado anteriormente, é um dos mais aptos a sobreviver. Ela não provoca mutações ou recombinação gênica, mas ela vai selecionar entre todas as combinações possíveis no material genético da espécie aquelas mais eficientes para a sobrevivência e reprodução. Por exemplo, quem confere a variabilidade das espécies não é a seleção natural, e sim as mutações e a recombinação genética. Então, em um grupo de indivíduos ocorreram mutações, então ele já confere variabilidade genética naquele indivíduo, ou então a recombinação genética ao longo do tempo. Então, indivíduos da mesma espécie, mas com alguma variabilidade genética, podem ser selecionados positivamente ou negativamente de acordo com a disposição de alimento, enfim, doenças, etc. Isso confere adaptação e evolução. Como foi que Darwin explicou o pescoço das girafas? Ele disse o seguinte: a explicação para a evolução do pescoço das girafas se deve ao fato de que já existiam girafas que apresentavam pescoço com tamanhos diferentes, havendo, portanto, variação nessa característica. As que tinham o pescoço curto, obviamente, morreram e não conseguiram passar essa característica para a prole seguinte, ou seja, não era, por seleção natural, ela não era apta, não estava adaptada ao meio. Só estava adaptada ao meio girafas de pescoço longo. Então, só essas que já tinham os genes, para transferir essa característica conseguiram se reproduzir. As outras morreram de fome. Talvez não tenham dado nem tempo de chegar à reprodução. E se tivessem chegado à reprodução, os filhos também morreriam, porque os filhos de pescoço curto seriam pescoço curto também, não conseguiriam alimento. Então isso aí começa a derrubar a teoria de Lamarck. A mesma explicação vale para os tentilhões da ilha de Galápagos. Então tudo isso levou a uma corrente de pensamento chamada de darwinismo. Darwin elaborou o conceito de seleção natural, também chamado de darwinismo. Não é darwinismo não. Todas as espécies, incluindo o homem, têm um ancestral comum. Como, por exemplo, se vocês observarem aqui nesse cladograma, o que é cladograma? É um sistema de classificação em clados, em divisões. Os indivíduos, os nós mais embaixo nessa tabela, nesse gráfico, são os mais primitivos. Nesse caso aqui, em milhões de anos. Aqui é um cladograma para os mamíferos, insetívoros. Esse aqui é o ancestral comum a todos esses mamíferos que estão em cima. E esses que estão aqui não existem mais. Vamos só para cá, para aqui, mais ou menos nesse onde eu estou colocando com a seta. Esse é o ancestral comum do gorila, do chimpanzé e do homem. Esse não existe mais, mas é o indivíduo que deu origem a essas três espécies. Por evolução, por especiação, alguns evoluíram para gorila, outro para chimpanzé e outro para o homem. Então isso derruba aquela ideia, o homem veio do macaco. Não, o homem e o macaco vieram do mesmo ancestral comum. Gravem muito bem isso. Se não tiver certeza, voltem no vídeo para ver minha explicação novamente, viu? Então Darwin não conseguiu explicar a origem das variações. E isso é explicado porque essas variações são genéticas, são selecionadas porque esses indivíduos podem ser separados por muito tempo um do outro e não conseguem mais se reproduzir na mesma espécie, ou seja, formando novas espécies. Os trabalhos de Lamarck foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria de Darwin e Wallace, ou seja, Lamarck foi o precursor, mas Darwin e Lamarck aperfeiçoaram. Então, tivemos a teoria sintética da evolução no século XX, que baseia-se em 4 processos, que é a mutação, que são mudanças nos genes, recombinação gênica, isolamento geográfico e também o isolamento reprodutivo. A especiação geográfica, duas espécies se tornam diferentes uma das outras quando não conseguem mais gerar descendentes férteis. Por quê? Porque eles passaram muito tempo isolados por uma barreira geográfica. Então, pressões ambientais, climas diferentes, fizeram com que elas desenvolvessem genes diferentes e agora se tornando espécies diferentes. Como isso pode acontecer? Como é que uma população pode se distanciar de outra? Por exemplo, um terremoto, alguma coisa que formasse ilhas diferentes, enfim, isolasse
duas populações de indivíduos de mesma espécie por muito tempo. A separação da população de corvos ocorreu durante a última glaciação, por exemplo. Então deu origem a espécies diferentes. Enfim, eu encerro essa aula por hoje. Qualquer dúvida vocês vão tirar nesse vídeo, no livro de vocês também. Não vou passar nenhuma atividade. Basta que vocês assistam esse vídeo. A atividade é apenas vocês escreverem o nome de vocês lá no grupo do WhatsApp da turma de vocês e confirmarem: eu assisti ao vídeo. É essa a atividade por hoje, certo? Muito obrigado, abraços e até a próxima. Essa frase aqui de Darwin: a reprodução de um ser vivo em outro, crescendo e se multiplicando milhares de vezes, faz que aconteçam mudanças, mutações ou variações ao longo de muitos anos. Aqui é uma tabela de imagens trazendo as referências bibliográficas. Valeu!